Sejam muito bem-vindos ao Talk Jurídico. Eu sou a Renata Morelli e hoje nós estamos com a Nayane Pellegrini novamente. Ela já foi nossa convidada, mas hoje eu convidei ela para tirar algumas dúvidas de vocês. Eu coloquei uma caixinha de perguntas no Insta e hoje nós vamos falar sobre planejamento sucessório e organização patrimonial. Seja muito bem-vinda, Nay, novamente. Eu que agradeço o convite de novo e o primeiro toque que nós fizemos foi bem interessante, é um assunto bem relevante e surgiram algumas dúvidas, então a gente está numa parte 2 para tirar dúvidas, né? E eu que agradeço o convite, é um prazer Muito venir. obrigada. Eu fiquei muito feliz, tivemos algumas perguntas. Eu selecionei 6, então vamos para a primeira delas. Nai, quando iniciar o planejamento sucessório, existe um valor patrimonial de start necessário para essa estrutura? Certo. Não existe um valor de regra para dar o start na parte do planejamento sucessório. O que nós indicamos? A partir do momento que se iniciou a construção de um patrimônio e já existem bens, móveis e imóveis, investimentos, já é interessante você iniciar a parte do planejamento. Então, ali tem um imóvel, tem alguns investimentos, já tem empresa. Então, a partir do momento que começou, né, a estruturação de um patrimônio mesmo, começou a construir, até por uma questão de proteção, já é interessante iniciar. Aí, as Legal. estratégias desse início que vão variar de acordo com o tamanho do patrimônio. Eventualmente, se é uma pessoa que já tem um patrimônio consolidado, que já vem construindo há alguns anos, ele vai precisar de uma estratégia um pouco mais complexa. Mas o start, ele deve ser feito a partir do momento que se começou a construir um patrimônio, por uma Então questão de não tem uma segurança. idade. A partir do momento que eu comecei a gerar uma renda, ter um Não, patrimônio, eu posso não. A partir do iniciar. momento que existe um patrimônio, ou você tem uma empresa, ou você tem investimento, já tem um imóvel, existe um patrimônio que deve ser segurado, você pode iniciar o planejamento sucessório. Muito legal, muito legal. Segunda pergunta. Quanto custa fazer um planejamento sucessório? Quais os passos para realizar esse planejamento? Certo. O custo varia bastante também de acordo com o tamanho do patrimônio. Como eu comentei na resposta anterior, a complexidade da programação do planejamento sucessório vai depender muito do tamanho do patrimônio. Inicialmente, se o patrimônio for relevante, o que vai ter que ser feito? Analisar, junto a um advogado e um contador, a possibilidade de se construir, por exemplo, uma holding patrimonial, uma holding familiar, né? Então, se houver essa necessidade, aí vai haver um custo da consultoria do advogado para montar o contrato e do contador, né? Então, você vai ter esses custos. A holding é uma PJ, onde você vai colocar o patrimônio, né? Você vai centralizar o patrimônio ali dentro dessa PJ, vai auxiliar ali na gestão, né, do patrimônio como um todo, e essa estrutura tem um custo. É uma PJ, você vai precisar manter um contador, vai ter um custo ali mensal, e inicialmente vai precisar fazer a transferência de bens, eventualmente se for um patrimônio já relevante, onde já tem essa preocupação da sucessão mesmo, no sentido de que o patriarca está pensando em diminuir ritmo, já passar a gestão para os filhos, vai se organizar a parte de doação do patrimônio para os sucessores. Então, o custo depende do tamanho do patrimônio. Quanto maior o patrimônio, maior o custo, né? Legal. Mas se você considerar que se não houver um planejamento Uma sucessório, se estratégia. não houver uma estratégia e uma organização, essa transferência vai ter que ser feita de qualquer forma, e se essa organização prévia não houver, o custo vai ser muito maior do que você fazer um planejamento em vida. Entendi. Vou fazer um subtópico nessa pergunta que me mandaram e eu achei interessante. A holding é realmente mais segura? A holding, Eu acho ela que as pessoas ainda têm uma certa insegurança em sobre relação o a que é. ela. Assim, a holding não é a resolução de todos os problemas da sucessão Aham. patrimonial. Ela é um instrumento que vai trazer uma camada mais de segurança, mas não é uma holding que vai resolver o problema. A holding é um contrato jurídico de uma PJ, onde você coloca cláusulas de acordo com o seu interesse nesse projeto de sucessão. Então, uma holding mal estruturada, ela não vai atender à sua necessidade.
né? Então, a construção do planejamento ela tem que ser feita auxiliado por um advogado, por um contador, havendo investimento por um assessor de investimento, mas você tem que fazer ela personalizada de acordo com a sua demanda. Então, somente, não, montei uma holding, coloquei o meu patrimônio lá, mas não existe cláusula de para quem os bens vão ficar, quem vai ser o gestor, não tem nada que fale, por exemplo, sobre o usufruto em vida. Então, a holding em si, o instrumento, ele é excelente, mas ele tem que ser analisado de acordo com a sua demanda para atender a sua demanda. Somente montar uma holding sem toda essa estrutura do entender qual que é a sua necessidade, ela não vai te trazer tanta segurança. Sim. E cada caso é um caso. Cada Nem caso é um caso. sempre é tão interessante fazer uma holding. Exatamente. E por isso que eu falo, o interessante, a partir do momento que existe um patrimônio relevante, você se cercar de profissionais de confiança que vão analisar o seu patrimônio e entender qual o melhor instrumento de sucessão você pode utilizar no seu planejamento mesmo, né? Então, a holding é um produto, um instrumento que é muito conhecido e nos últimos anos ficou bem em voga, né? É um instrumento muito interessante, mas deve ser usado com parcimônia, no sentido de que é uma parte da estruturação do planejamento sucessório. Entendi, perfeito. Vamos para a terceira pergunta. O planejamento sucessório é feito apenas uma vez durante o processo de construção patrimonial? Precisa ser revisado? Sim, sim, porque o planejamento sucessório, culturalmente, a gente não tem o hábito de fazer planejamentos de prazo muito longo, né? Eu digo até aqui na realidade nossa, da assessoria de investimentos, às vezes a gente conversa com algum cliente e passa uma programação de planejamento para 5 anos, 10 anos, a pessoa, poxa, mas é muito tempo, né? E se a gente for pensar, não é um prazo tão longo, né? Se você for pensar que você inicia ali a sua vida profissional com o objetivo de construir o patrimônio, para depois de algum tempo você diminuir ritmo e curtir mais família, vida, enfim. Então a gente tem que ter isso como uma recorrência, né? Essa preocupação do patrimônio e da proteção. Então, havendo essa identificação da necessidade do planejamento sucessório, vai ser estudado junto aos parceiros de confiança qual o melhor instrumento para você operacionalizar aquele planejamento, se é uma holding ou se é de alguma outra forma, né? E o fazer o planejamento sucessório, ele não é assim de uma vez. Fui lá, fiz o contrato, pronto, acabou. Não. Você vai ter um planejamento de longo prazo, você vai passando os imóveis aos poucos, é possível fazer doação em vida sem pagar ITCMD. Então, uma das grandes vantagens do planejamento sucessório é exatamente você organizar com o tempo e ter a elisão fiscal, que é pagar menos imposto. Exatamente. Então, entendi que existe a necessidade de planejamento sucessório, ok? Busquei profissionais de confiança que eles me auxiliaram e me indicaram ir por esse caminho, ok? Você vai lá e estrutura o teu planejamento sucessório. A partir do momento que você faz isso, é feito um acompanhamento de forma recorrente para entender se o seu patrimônio mudou, se você quer alterar alguma coisa em relação à parte de sucessão, eventualmente vem mais um filho, ou não, eu tenho um filho que eu imaginei que ele fosse assumir a empresa da família, ele acaba indo por outra vertente profissional. Então, a partir do momento que é feito o planejamento sucessório, o ideal é que haja uma recorrência de atualização mesmo, para entender qual o cenário daquele momento, né? Se aumentou o patrimônio, se diminuiu, se aquela estrutura está interessante para a sucessão ainda. Então, não é só fazer uma vez e acabou. E acabou, início e fim. Exato, não é acompanhando para ver fazendo. A gente tem outra estratégia nesse momento. É igual uma carteira de investimentos, né? Você não vai vir aqui colocar o teu dinheiro e aplicar e beleza, não fazer mais nada. Não, tem que ter um acompanhamento ativo, até para que esse instrumento esteja adequado ao teu momento de vida. E a gente sabe que as coisas mudam muito, né? Até por uma questão de legislação, às vezes a empresa estava num momento quando você montou a estrutura do planejamento, depois de algum tempo o mercado mudou, você mudou de ramo, mudou de empresa, apareceu uma possibilidade de vender a empresa da família. Então, tudo isso é a dinâmica da vida, né? Então, o ideal é que o planejamento sucessório seja feito e que haja uma recorrência de manutenção para entender se o instrumento daquela forma está adequado para o momento de vida. Então, a recorrência, ela acontece no planejamento. Certo. Nai,
É possível diminuir a carga tributária organizando o planejamento sucessório? Olha, esse é a grande virada de chave do instrumento planejamento sucessório. É a grande vantagem. A gente tenta não falar muito sobre a sucessão, né, no sentido de a pessoa vir a faltar e o patrimônio da família ser passado Uhum. entre gerações, né? Mas o planejamento sucessório, o objetivo principal dele, o objetivo final do planejamento sucessório é que a sucessão aconteça de forma organizada, né? O processo da sucessão, ele já é um processo doloroso, uma das pessoas da família veio a Sim. faltar, então tem toda uma questão sentimental ali envolvida. O organizar com antecedência vai te trazer segurança jurídica. O grande, assim, principal tópico que a gente coloca aí para a questão do planejamento é a questão de elisão fiscal. Se você eventualmente não tiver um planejamento e vier a faltar e essa sucessão, ela vai ter que acontecer de qualquer forma. O inventário ele é obrigatório quando uma pessoa vem a faltar e é necessário passar os bens para a outra geração da família. Então, você fazendo uma programação prévia, você tem uma economia absurda do valor total do patrimônio. Então, o grande diferencial, a grande vantagem do planejamento sucessório é exatamente a economia tributária. Um exemplo, se você montar uma holding patrimonial, se você é uma pessoa que tem um patrimônio relevante em imóveis, por exemplo, é possível você fazer doação em vida sem pagar o ITCMD, até alguns limites ali que cada estado estabelece. Então, só aí você economiza o ITCMD, que está de 4 a 8% do Aham. valor do patrimônio, e toda a questão da transmissão dos bens, né? Então, a grande vantagem do planejamento sucessório, além de toda a questão da organização no momento de alguém da família vier a faltar, organização no sentido de realmente já estar identificado quem que vai seguir com a empresa da família, quem que vai ficar com cada bem, né? Então, além de toda essa organização e segurança que você traz para a tua família, a questão da elisão fiscal, que é o pagar menos imposto, acho que é a cerejinha do bolo do planejamento. Importante e interessantíssimo, né? Exatamente. Vou até fazer uma pergunta aqui que eu recebi sobre o inventário. É possível evitar inventário com planejamento sucessório? O inventário ele precisa acontecer, ele é Uhum, obrigatório, sim. né? O planejamento sucessório ele vai organizar o inventário, né? Ele é uma prévia do inventário, porque não havendo um planejamento sucessório, e a gente tem cases de situações bem delicadas, no sentido de que uma pessoa veio a faltar e a família desconhecia o patrimônio. Então, o que tem que ser feito? Você tem que contratar um advogado, o advogado vai ter que tentar buscar em todos os cartórios da região ou aonde sabia-se que tinha negócio, todo o patrimônio dessa pessoa. Isso que é oneroso. Sim. Então, havendo um planejamento, você já tem Tem uma tudo detalhado. organização. Exatamente. O planejamento, como o próprio nome diz, você está fazendo um plano para a sua sucessão. Então, você já vai levantar todo o seu patrimônio, você vai já passar para a sua família, ó, meu patrimônio para ser dividido é esse. Então, você está fazendo uma organização prévia. Esse é o objetivo O planejamento, eu analiso ele como uma forma de segurança. A gente nunca Sim, sabe quando nós vamos faltar nessa terra. Mas exatamente. pelo menos já vai estar estruturado, Uhum. organizado, uma segurança a mais. Você evita conflito também. A gente ouve muitos casos assim de conflito familiar mesmo, quando existe quando alguém da família vem a faltar e não houve essa organização prévia. Como eu falei, é uma época em que a família está sensibilizada, Sim, então problemas assim de divisão de bens e famílias que brigam, sabe? Então, o planejamento sucessório você vai evitar todas essas situações desagradáveis. perfeito, exato. Bom, aqui temos outra. Como garantir que o patrimônio construído continuará sendo gerido e rendendo frutos após a sucessão? Voltando ao instrumento da holding patrimonial, é possível você colocar cláusulas dentro desse contrato, lembrando que a Sim. holding é um contrato, né? É um contrato que vai definir como vai ser feita a sucessão entre Uhum. gerações.
Então, você pode colocar cláusulas no contrato, por exemplo, definindo quem que vai ser o gestor daquele patrimônio. Eventualmente, tem ali 3, 4 filhos, um tem mais aptidão para a gestão do negócio da família, outros acabaram indo por outros caminhos profissionais. Então, é possível você decidir nesse contrato quem vai ser o gestor do patrimônio, caso alguém da família tenha mais aptidão para esse tipo de negócio. Eventualmente, nós já tivemos casos também de patriarcas que construíram um grande patrimônio e os filhos, cada um foi para uma vertente profissional e não se identificaram com o negócio da família, enfim. E ainda assim a empresa era grande, era uma empresa relevante. Como que é feito nesse caso? Como garantir, né, que a sucessão Aham. vai ser feita e que o patrimônio vai continuar sendo bem gerido? É possível colocar nas cláusulas do contrato, eventualmente, se existe um sócio, se esse sócio pode assumir a gestão mesmo da rotina do dia a dia, ou eventualmente se essa empresa pode ser vendida, caso ela possa ser vendida, quais as regras para quem vai poder Requisitos. comprar, no Certo. sentido, isso daí é mais uma questão mesmo de preocupação com o legado, Uhum. né? Então, existe uma empresa, existe um patrimônio e o patriarca, a matriarca quer manter aquela empresa sendo bem gerida, gerando receita, você pode ou escolher uma pessoa que vai estar apta, né, para manter essa gestão, ou terceirizar essa gestão. Grandes patrimônios e grandes empresas, existem cláusulas contratuais na holding, por exemplo, que obrigam a contratação de um gestor profissional. É possível você fazer isso também. Então, aí você garante que no processo da sucessão, a gestão da empresa, a gestão do patrimônio vai continuar sendo feito por um profissional terceiro, independente da família. Então, é possível você colocar cláusulas nesse sentido. E Uhum. hoje em dia, aqui no Brasil, existem diversas estruturas que prestam esse tipo de serviço de manutenção de patrimônio, gestão de Sim. empresas. Então, é possível sim. Por mais que, se tiver alguém da família que consiga fazer gestão, ok, excelente, fica tudo dentro de casa, Aham. né? Mas, eventualmente, se não tiver, é possível terceirizar para um profissional para manter a gestão desse patrimônio, para que esse patrimônio continue crescendo. Perfeito. E vamos para a última pergunta. Aqui nós temos outras, mas no decorrer da conversa já foi respondida. Que é quais são os benefícios de fazer um planejamento sucessório antecipado? Já mencionamos que é estratégico, organização, Uhum. já se preparando. Evitar conflito familiar e, principalmente, como eu comentei, a cereja do bolo, realmente é a questão da elisão fiscal. Elisão fiscal, Pagar sim. menos imposto. Uhum. Perfeito. Então, a última pergunta, para encerrarmos. É possível beneficiar pessoas que não dependentes do planejamento sucessório, que não são dependentes? Sim, é possível, né? Legalmente falando, existe a obrigatoriedade de que 50% do patrimônio no processo de Uhum. sucessão ele seja dividido entre os dependentes, né? Até essa parte da, da lei você vai ter Sim. mais conhecimento de causa até do que eu, mas a gente entende que existe essa obrigatoriedade de 50% do patrimônio ser Os obrigatoriamente dependentes. dividido entre os dependentes. Os outros 50% não necessariamente precisam. Uhum. Então, é possível sim colocar pessoas que não são necessariamente dependentes, filhos, né? Enfim, não é possível. E existem instrumentos de sucessão patrimonial que são utilizados exatamente para esses fins. Por exemplo, previdência privada. Previdência privada é um instrumento muito utilizado na sucessão patrimonial, onde você vai fazendo uma recorrência ali mensal, bimestral, trimestral, enfim, de aporte e quando a pessoa cessar a vida, né, esse montante que foi acumulado, ele é repassado para uma pessoa. A previdência privada, ela não entra nessa legislação da obrigatoriedade de se indicar dependentes diretos. Então, existem instrumentos que são utilizados no processo de planejamento sucessório, lembrando que não é um único instrumento que se utiliza no projeto no planejamento, né? São Uhum. vários. Então, alguns instrumentos, eles são passíveis de você fazer a transferência de renda, inclusive a previdência privada, inclusive, ela não incide imposto, é bem interessante. No momento da sucessão, né, ele não entra ali na parte não tem ITCMD, ele não entra no inventário, né? A pessoa cessou a vida, ele indicou um beneficiário já de imediato, no máximo 30 dias a pessoa já recebe montante. Então, é possível sim beneficiar pessoas que não são dependentes direto e a depender de se analisar qual o melhor instrumento para fazer isso, mas é possível sim. Perfeito.
Bom, encerramos o nosso talk. Fiquei muito feliz com o convite que você aceitou para responder Imagina, eu as que agradeço. dúvidas. Fiquei muito feliz com o engajamento também, muitas perguntas legais. E eu espero vocês no próximo episódio, que virão durante a semana. E muito obrigada mais uma vez. Imagina, eu que Nay, agradeço. as dúvidas foram esclarecidas, Bom, com fico muita feliz. estratégia Fico à também. disposição também, eventualmente, se houverem algumas outras dúvidas, só você passar, a gente faz uma Sim, eu vou simples sessão deixar de o arroba dúvidas. da Nay, vou deixar o contato dela também. E qualquer coisa vocês entram em contato, porque ela é maravilhosa. Eu que agradeço e eu estou à disposição aqui no nosso escritório, né? Nós somos credenciados ao SAF, na Unidade de Investimentos, e a parte da assessoria de investimentos, ela é a ponta do iceberg de uma estruturação patrimonial. Então, o planejamento sucessório é um dos braços que a gente olha no Isso. momento da assessoria, né? Então, não necessariamente é só você ir lá, né, construir uma carteira de investimentos e pronto, não. A gente tenta ter uma visão 360 ali da necessidade do cliente. E o planejamento sucessório, ele entra nessa parte da assessoria também. Sim. E o planejamento sucessório, como nós mencionamos, não tem idade. Não tem Então, idade, não busque tem um patrimônio assessor. mínimo. Sim, previna, busque, tenta entender, vai estudar sobre isso. É muito importante, como a Né falou, é um braço, né? É um braço do planejamento financeiro como um Isso. todo, né? Então, a partir do momento que você iniciou uma construção de patrimônio, essa preocupação já deve existir. Claro, a depender do tamanho do patrimônio, ela pode ser um pouco mais complexa em estrutura ou menos complexa. Mas essa preocupação ela deve existir desde o início da construção do patrimônio. Perfeito, Nay. Muito Eu que obrigada. agradeço. E até a próxima. Até mais.